Ok. Nossa, há muito tempo que eu não vi Goiânia sem nuvem. Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro. A gente começa o programa mostrando as imagens ao vivo de Goiânia. Há muito tempo que eu não amanhecia Goiânia assim com poucas nuvens, praticamente nada, né? Que nos últimos dias sempre aquele céu nublado, muita chuva no final da tarde, início da noite. Hoje está um pouco diferente. A semana está começando e nós também começando o nosso Agora Goiás ao vivo para você aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos. A gente começa o programa de hoje com uma boa notícia, que é o patrocínio para projetos culturais. Quem vai falar desse assunto para a gente é o Dr. Fernando Cupertino, que é coordenador do Instituto Cultural Cicobi Unicentro BR. Doutor, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Tudo Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Fala para a gente dessa forma do patrocínio, como é que o Instituto está trabalhando isso? O Instituto Cultural Cicobi Unicentro BR, desde 2022, lança editais para apoio a projetos culturais. Este ano nós temos um montante de R$400 mil para projetos, o edital já está aberto, né, já está no nosso site, basta entrar lá no Google, Instituto Cultural Cicobi Unicentro BR, você já cai na página. É muito fácil de preencher a ficha cadastral e depois anexar os dados do projeto. As inscrições foram abertas no dia 13 de janeiro e vão se encerrar no dia 14 de março. Então são três blocos de projetos, né? O primeiro bloco, um bloco destinado à pesquisa, para estudantes de mestrado, doutorado, pesquisas na área cultural. Um segundo bloco de atividades voltadas para a comunidade estudantil e um terceiro bloco para a comunidade em geral. Os proponentes precisam ser entidades culturais sem fins lucrativos, porque nós sabemos das dificuldades que essas entidades enfrentam na sua sustentabilidade. Academias de letras, academias de arte, sociedades artísticas, né? Enfim, entidades que promovam arte e cultura e que muitas vezes têm dificuldades em se sustentar. E esse projeto cumpre um dos principais mandamentos do cooperativismo, que é o apoio às iniciativas da comunidade e também propicia, evidentemente, uma sustentação para essas entidades, estimulando-as a apresentarem projetos. Doutor Fernando, por exemplo, aí envolve cinema, teatro, Sim. Música. Tudo que caiba dentro daquilo que está no edital e nos limites que o edital fixa são analisados. E outra coisa, não somos nós do Instituto que analisamos. Nós constituímos uma comissão ad hoc, em geral convidamos membros do Conselho Estadual de Cultura, pessoas de altíssima qualificação na área cultural. São 4 membros dessa comissão, são eles quem examinam os projetos e classificam por ordem de prioridade ou de qualidade do projeto apresentado para o recebimento do apoio financeiro. Agora esse apoio, ele varia, qual é o valor por projeto? Nós temos um valor de R$15 mil para os projetos de pesquisa, então o pesquisador que tiver o seu projeto aprovado, ele recebe mensalmente um determinado valor até totalizar os R$15 mil. E para os outros projetos, eles variam de 20 a 40 mil. Por exemplo, um espetáculo artístico de grande envergadura, um festival. Já tivemos a oportunidade de apoiar, por exemplo, os festivais da Escola de Música da Universidade Federal. Então, foram R$40 mil. Então, é o valor máximo para aquele tipo de atividade. Mas isso não significa dizer que você tenha que apresentar um projeto de 40 mil. Você pode apresentar um projeto de 30, de 32, de 33, naquela categoria, né? O máximo está lá o valor definido. Você não pode apresentar um projeto que extrapole aquele valor máximo. E se for a um valor menor? Não há nenhum problema, né? Quando há valores menores, isso nos dá a possibilidade de contemplar mais projetos, não é? Por exemplo, patrocinamos no ano passado um projeto muito interessante de recuperação de manuscritos da Câmara Municipal da cidade de Goiás no século XVIII, quer dizer, nas origens da cidade, não é?
E esse foi um projeto de 16, 17 mil reais, né? O teto máximo era de 20 mil, que é um projeto destinado exatamente à questão da recuperação, a preservação da nossa memória, né? Do patrimônio material. E foi assim, um grande sucesso. Aliás, quem quiser, quem se interessar e entrar na nossa página, Instituto Cultural Sicóbio no Centro BR, vocês vão encontrar lá a Revista Cultural. E a Revista Cultural, nesse último número do mês de dezembro, publicou um resumo de todos os 20 projetos que foram apoiados no ano passado. Então você tem lá encontros de corais, atividades promovidas pela APAI, pela universidade, pelo Centro Cultural do UFG, por essa recuperação de documentos feita pela Fundação Frei Simão da cidade de Goiás. Enfim, são 20. Se às vezes um prédio histórico precisar de uma reforma, por exemplo, também entra ou não? Não, porque o nosso valor é um valor pequeno, né? Os valores por projeto, e assim, você não pode utilizar para comprar material permanente, por exemplo. É mesmo para apoiar a arte e cultura. Apoiar ações de arte e cultura. E para a pessoa fazer a inscrição, lá ele vai entrar no edital, o que ele precisa apresentar? Bom, primeiro, a inscrição tem que ser feita por uma entidade cultural, né, que o credencie para isso, né? Digamos, o presidente, né? Então ele entra na página, tem lá um formulário de cadastro, ele faz o cadastro, preenche os dados da instituição e preenche com os dados do projeto. O objetivo, né, o detalhamento, a justificativa, o detalhamento do projeto, como é que aquilo vai acontecer, a estimativa de custo, né, e o cronograma de execução. Basicamente. Vocês acompanham esse cronograma? Sim, sim, sim. Até porque o desembolso é feito na medida em que as coisas vão acontecendo, né? Por exemplo, vou citar novamente o exemplo do dos festivais da Escola de Música da Universidade Federal. Foram 3 festivais, então os desembolsos aconteceram não todos no mesmo momento, mas nos momentos em que o proponente solicita, olha, para o mês que vem nós precisamos de tantos mil para fazer a emissão de passagens diárias e tal. Então a gente vai fazendo de acordo com aquilo que o proponente sugere. Doutor Fernando, tem uma contrapartida que o projeto tem que oferecer ou não? A contrapartida que tem que ser mencionada no projeto é o público que se vai atingir, não é? E a divulgação do nome da entidade patrocinadora. Então nós sempre solicitamos que a logomarca do Instituto Cultural Sicóbio no Centro BR esteja presente nas peças de divulgação, nos folders, né, nas entrevistas que vão ser dadas, em alguma solenidade ou em alguma apresentação que se dê a publicidade daquele apoio, basicamente isso. Eu queria até falar que o senhor falasse um pouco mais sobre o Sicóbio Unicentro BR, porque é super importante quando a gente fala de cultura. A gente gosta de falar também de quem está patrocinando, claro, né? Claro. Bom, o Sicóbio Unicentro BR foi a antiga Unicred, é uma cooperativa financeira, bancária, nasceu inicialmente de um movimento de médicos, depois isso se ampliou para outras áreas profissionais. É uma entidade que hoje tem 86 agências espalhadas pelo Brasil, especialmente em Goiás, no Distrito Federal, no Tocantins, em Minas e em São Paulo. Em Goiás são mais de 20, não é? Um grande volume de recursos, de movimento financeiro é feito mesmo nas agências de Goiás e já desde da sua implantação tem essa preocupação em apoiar a comunidade e do ponto de vista das manifestações de arte e cultura através de editais como esse nosso. É uma instituição financeira, não é? Uma instituição, eu costumo brincar falando sério, né, que é o único banco que dá algum dinheiro para a gente de volta, não é? É o banco que a gente é dono. E ao final do exercício, quando há sobras, as sobras são repartidas proporcionalmente aos movimentos bancários que você faz e são creditados na sua conta. Em geral, os bancos tiram o dinheiro da gente, esse devolve. É porque sempre a gente fala, eu também quando eu falo do cooperativismo, de crédito, a gente sempre fala, é um banco em que você é dono. Isso. Não é isso? Porque o lucro que eles chamam de sobra é revertido, né, para os associados. Para os associados, para os cooperados, como nós chamamos. Para os cooperados. Exatamente. E para você ver, essa preocupação com a comunidade não fica só nesse edital que nós chamamos de edital 01, né, de 2025, mas também temos uma outra iniciativa bem interessante, que é um concurso nacional de poesia.
E isso eu vou voltar aqui, espero, Com certeza. daqui a algum Já tempo, está convidado. para falar a respeito. Mas é um concurso que este ano ele tem âmbito nacional os inscritos remetem as suas poesias, elas são examinadas de modo anônimo por membros, por acadêmicos da Academia Goiana de Letras, que é nossa parceira nessa atividade, não é? E no início era destinada apenas aos cooperados e este ano, por decisão da diretoria, abriu-se para participação livre de qualquer cidadão que more no Brasil e, se for cooperado, recebe um prêmio adicional. Já tem data? As inscrições vão ser abertas em abril. Em abril. Aí eu volto para a gente conversar sobre isso. A gente vai falar mais isso. Agora, só reforçando, as inscrições para esses patrocínios começaram no dia 13 de janeiro e vão até? 14 de março. E para fazer a inscrição, onde é? institutocultural.cicobiunicentro.br.com.br. Está lá na internet. Tá certo, 400 mil só para Goiás. Não, 400 mil o valor total, 260 mil para Goiás, 240 mil para Goiás e 160 para todo o Brasil. Estados. Ah, correto. Bom, eu quero agradecer muito a participação do Dr. Fernando Cupertino, que é coordenador do Instituto Cultural Cicobi Unicentro BR, que está patrocinando a nossa arte, a nossa cultura. Muito obrigado ao senhor, prazer em revê-lo. Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos continuando, daqui a pouco tem mais informações. Vamos falar da revitalização das praças. Olha, as praças de Goiânia devem passar por uma revitalização nos próximos meses. Uma força-tarefa já foi iniciada com serviços de roçagem e também remoção de lixo. A reportagem é de Vitor Silva. Goiânia possui cerca de 1.000 praças espalhadas pela cidade. Lugares que servem de lazer para a população goianiense, seja para fazer uma caminhada ou os tradicionais piqueniques. E nada melhor do que um ambiente cuidado e limpo para aproveitar com tranquilidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Goiânia começou com ações de manutenção em 8 praças da capital. A Praça do Avião, no setor aeroporto, recebeu o trabalho de revitalização. A Comurg fez a roçagem da grama, remoção do lixo, combate de pragas e o preparo do solo para plantio de mudas. A Maria Helena aprovou o serviço. A esperança nossa aqui no setor aeroporto é essa, né? É que o Mabel ajude agora na limpeza, porque está horrível o setor. A Praça T23, aqui no setor Bueno, é uma das que fazem parte do Plano de Limpeza Urbana de Goiânia. Segundo o prefeito Sandro Mabel, a frente de serviços deve contemplar todas as 1.000 praças de Goiânia nos próximos dias. Ao longo da próxima semana, a Comurg realizará a limpeza e manutenção de praças no Jardim Novo Mundo e Vila João Vaz. Os canteiros receberão o plantio de cravinhos, sálvias, margaridas e outras mudas para embelezar o visual da cidade. Questionada, a população aprova os trabalhos nesses primeiros dias da nova gestão municipal. A expectativa é que a qualidade de vida do goianiense melhore a cada dia, com a cidade mais limpa e humanizada. Está muito sujo e mais coisa aí, fez muita coisa de bom. Está no início ainda, vamos ver, deixar o homem trabalhar para ver, né? No início, a princípio parece que vai ser bom, né? Gente, vamos falar da transformação digital, que já é uma realidade na Assembleia Legislativa aqui de Goiás. A atual gestão tem alcançado resultados positivos com essa mudança em todo o processo. Por 2 anos seguidos, a Assembleia Legislativa conquistou o selo Diamante, que é a mais alta classificação no Programa Nacional de Transparência Pública. Mais detalhes na reportagem da Patrícia Lee. Sabe aquelas pilhas e pilhas de documentos impressos tão comuns, em especial nos serviços públicos? Aqui na Assembleia Legislativa, os dias estão contados para essa era. Quando você transforma isso em digital e coloca isso integrado aos órgãos, a chance de ter um erro, de ter uma fraude, de ter um documento que possa estar com algum erro, ele é quase nula. Então a gente consegue ter confiabilidade que aqueles dados que estão ali, transparentes, eles também são confiáveis e são 100% daquilo que precisa, que o serviço público exige, que a lei exige. Diante de um cenário de crescente volume de documentos,
normas e atos legislativos. Foi necessária uma saída para tornar a administração ágil e acessível. Na atual gestão, presidida pelo deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, houve um intenso trabalho direcionado à transformação digital da casa, coordenado pela Diretoria de Tecnologia da Informação. É um trabalho que tem sido feito continuamente, né? Então, ao longo do ano tem várias etapas ocorrendo e que transformação digital ela é contínua, ela não é só uma etapa, elas são várias etapas que vão acontecendo. O Alego Digital foi idealizado para automatizar processos manuais, facilitar o acesso à informação e reduzir o uso de papel. Durante o ano passado, a casa economizou 1.484.000 folhas de papel, o equivalente a 2.374.000, com a tramitação de 30.469 processos, de forma totalmente online. Agora, com a transformação de documentos físicos em arquivos digitais, é mais um importante passo para o fim do uso de papel. De acordo com o balanço divulgado pela diretoria, em 2024 foram compilados 100% dos atos normativos, 88% dos dossiês dos servidores, 29% dos processos e 7,14% dos prontuários médicos. 2025 está aí e chega com promessas de muita coisa boa vindo. Vem com muitas novidades aí. Então a gente já divulgou algumas situações que a gente pretende agir em algumas áreas da Assembleia, mas falando especificamente sobre transformação digital, a gente quer fazer a mudança do papel de contratação. Então hoje os servidores, para serem contratados, eles passam legalmente pela necessidade de impressão de diversos documentos, né? Então a gente está falando aí de certidões de diversos órgãos, carteira de trabalho, que é um problema porque isso até pouco tempo atrás o governo federal não disponibilizava uma forma da gente fazer isso de forma digital, e hoje a gente tem as ferramentas. Então, em parceria com o governo federal, em parceria com os tribunais de justiça, tribunais de contas, a gente vai digitalizar a nossa contratação, né? Não só nossa, mas isso também vai poder ser modelo para outros órgãos, né? A gente economizar aí em torno de 30, 40 folhas de papel para cada servidor que precisa ser contratado no serviço público. A casa não para. Servidores alinhados em prol de um propósito maior. E todo esse esforço vem sendo reconhecido. A Assembleia Legislativa de Goiás, por 2 anos consecutivos, conquistou o selo Diamante. O selo é a mais alta classificação no Programa Nacional de Transparência Pública. A Assembleia Legislativa de Goiás é nota 99,67% no radar da Transparência Pública de 2024. Vamos falar de Goiânia. Nós recebemos aqui para falar desse assunto tão importante, né, sobre a parte cultural, sobre a parte de metropolitana de planejamento, plano diretor, tudo isso a gente vai falar agora com 2 pessoas que eu tenho o maior respeito, sociólogo, professor Pedro Célio. Tudo bem, professor? Tudo bom, Jordevar? Tá bem, Vamos aí. Obrigado. E também o Fred Assis, que é urbanista. Tudo bem, Fred? Tudo bom, Tudo bom, professor? Tudo bom, Fred? Como é que vocês estão vendo Goiânia hoje, nesse século XXI? Como é que é, professor, que o senhor está enxergando essa cidade? Com preocupação, Jordevar. Sou muito sincero e vou falar mais como goianiense, como cidadão, do que como pesquisador da área, tá? Com muita preocupação. Goiânia está saindo de um período administrativo em que a cidade sofreu muito, ficou muito abandonada. E aí, como vieram as eleições, né, de praxe, a democracia tem esse ritual a cada 4 anos de renovação, de fazer com que os futuros administradores sejam obrigados a procurar a população numa eleição. Então, a eleição significa também um período de recuperação da esperança, recuperação da capacidade da cidade de se renovar, reencontrar energias. Mas nós tivemos a eleição, o eleito, né? Antes mesmo de tomar posse, ele assumiu,
dado a fragilidade do governante anterior, e ele já começou a manobrar uma maioria na Câmara dos Vereadores a ponto de aprovar uma taxa de lixo. Quer dizer, antes mesmo de tomar posse, já fica na responsabilidade dele uma nova taxa para os cidadãos de Goiânia para uma cidade completamente abandonada. E vou te dizer mais, a minha preocupação, né? Aí já como pesquisador, como ativista da área cultural, Jordevar, a Secretaria de Cultura é o exemplo que eu tenho dado. Nomeou-se um secretário de Cultura que eu não vou dizer que ele é 100% estranho à área, mas o vínculo dele com a área é, vou dizer, no mínimo preocupante. No mínimo preocupante. Não tem ligação? Eu já não conheço, não sabia do nome, e eu estou dentro dessa área, mais ou menos, né? Mas a ligação dele era como assessor profissional ou promotor, né? Em eventos da área sertaneja. E Goiânia é conhecida no Brasil inteiro muito mais pela diversidade cultural, pela pujança de várias áreas. E eu vi também que, politicamente, a pasta da cultura é 100% política, sempre foi, né? Ele vem de uma trajetória ligada a correntes políticas contrárias à Lei Rouanet, cuja maior promessa é desativar os editais de incentivo à cultura. Então, até o momento o secretário assume, a área da cultura continua desconhecendo ele, e ele não apresenta um plano, né, de se vincular às entidades de escritores, de artistas, à área técnica científica, à área das artes plásticas. Então, nesses dois motivos, como cidadão e como profissional dessa área, a minha visão é de muita preocupação. O senhor também, Fred, tem uma preocupação com Goiânia? Em qual sentido? Então, eu reforço essa noção de que a área cultural deveria ser a protagonista, né, dessa nova Goiânia, porque a gente tem que mudar os hábitos em relação a não só a zeladoria da cidade, mas também a identidade, né? Acredito que isso passa pela cultura, da gente valorizar, né, o nosso pertencimento, nosso engajamento com as pautas comunitárias, e acho que a cultura que tem essa mola propulsora para nos dar essa propriedade para falar da cidade, né? Porque a gente conhecendo a história, conhecendo a antropologia da cidade, a gente consegue participar mais politicamente, né? O sentido de polis. Agora, alguns outros aspectos, principalmente na questão urbana, é o que mais me preocupa, né? Como urbanista, eu vejo que nós tivemos com a gestão anterior uma revisão do plano diretor que foi muito condenada, nós tivemos aumento de impostos, né? Agora que no fim da reta criou esse do lixo também, e uma gestão que deixou dívidas, né, e problemas de infraestrutura, né, que a gente viu que a Comurg está totalmente sucateada, e eu acredito então que, vamos dizer assim, a Goiânia foi jogada às traças, e a gente tem agora que tentar recompor, né, esse cenário, porque é falta de amor próprio, né? Quando o senhor fala no plano diretor, quais são os pontos, né, que foram aprovados que o senhor acredita que podem ser danosos para a nossa cidade? Acredito que a verticalização excessiva de algumas áreas, né, para além do setor marista, que já é território perdido, no caso Jardim América, principalmente, algumas partes do Jardim América que era residencial, que agora vão poder construir prédios, acredito que isso vai trazer consequências muito danosas em relação a trânsito, a enchentes, né, que é um tema também que está aparecendo bastante agora. Já estamos sofrendo demais com isso, né? Sim. Então, acredito que essa verticalização, em função muito de artifícios que são criados nos planos, como outorga onerosa, que são, vamos dizer assim, formas de burlar a regra, né? O próprio plano diretor já cria uma exceção à regra que, na verdade, permite que a empresa construa gabaritos maiores, pagando uma taxa. Então, assim, isso tudo vai criando exceções e aí vira um estado de exceção urbanístico. E, nesse sentido, Goiânia perdeu o controle do seu desenvolvimento urbano, e acredito que a gente tem que voltar atrás agora, né, fazer uma espécie de moratória no sentido de não permitir mais construções em locais residenciais para a gente reavaliar com um novo plano. Deveria ser feito. Olhar a Goiânia com outros olhos. Agora, eu queria voltar com o professor sobre essa questão da arte, da nossa cultura.
Vamos pegar o centro, eu queria avaliar, inclusive o senhor escreveu um livro que fez uma pesquisa enorme ali sobre a Praça do Trabalhador. Como é que o senhor está vendo o centro? Primeiro falou na gestão passada que iria revitalizar o centro da cidade, não aconteceu, lá tem falta de iluminação, tem um monte de problemas que precisam ser resolvidos, porque ali tem uma grande parte da nossa história, né, professor? Pois é. Ô Jordevar, se você observar bem, e qualquer telespectador quiser fazer uma pesquisa, vai observar que na maioria das gestões, ou dos prefeitos e suas administrações aí, eles usam essa expressão, revitalização do centro. E pegam uma determinada área e falam, vão revitalizar o centro. E passa batom no centro. E o batom dura aí 3 meses, 6 meses, 1 ano que seja, mas aquilo que é essencial, porque revitalizar o centro, a palavra revitalizar, é devolver a vida, devolver a dinâmica social, fazer com que as pessoas, diferentes segmentos da comunidade da capital, gostem do centro, gostem de ir ao centro. Por algum motivo funcional, às vezes até necessitem ir ao centro. Para isso, o comércio tem que ser reativado, algumas agências da atividade econômica principal têm que ser devolvidas ao centro, áreas de entretenimento especial, né? Por exemplo, criar um centro de gastronomia regional ali em algumas quadras do centro da cidade, de valorização histórica, recuperação das fachadas de alguns prédios, né? E fazer com que se devolva dinâmicas em alguns turnos do dia, da semana e do ano para o centro, promover atividades culturais, bons eventos, né? Isso tudo é viável. Em muitas cidades isso dá certo. Cidades do porte de Goiânia. E até com menos recursos que Goiânia. Goiânia tem muito recurso, né? Mas, de qualquer maneira, continua assim. O exemplo que você menciona aí da Praça do Trabalhador é um deles. A Praça do Trabalhador é um local lá com um amontoado de concreto e nada mais. E com aquele prédio, até está aqui, né? É a marca, que é a logomarca desse programa, né? Então, esse prédio que é histórico, mas por dentro do prédio ele funciona uma área administrativa, burocrática da Secretaria da Cultura e parece que nada mais, a população não sabe disso. Ali durante um tempo funcionou, né, uma atividade que devolvia o movimento de pessoas ali, que era a busca de serviços do cidadão para a área informatizada da gestão municipal, né? Mas parece que isso está cancelado. Eu mesmo procurei lá nos últimos dias e não estava funcionando. Chorinho também. Né? Então tinha as atividades de chorinho num dia da semana, se não me engano, sexta à noite. E assim vai, né? Quer dizer, é necessário recuperar tudo isso, mas com uma visão. Uma visão de quê? De que a comunidade participe e assuma a responsabilidade pela manutenção. E me parece que a gestão atual não tem essa visão, não. É ficar distante. As entidades de cultura, né, não têm diálogo com a gestão cultural anterior e com a atual que está começando nenhum. Então, sem isso, não adianta que não vai funcionar, né? Na área de planejamento urbano, Fred, esse distanciamento também você está sentindo, nós estamos no início da gestão, mas como é que você já está avaliando isso? Eu acredito assim, por ser um... Porque, só complementando, porque agora, por exemplo, nós estamos naquela fase de discutir a cidade, porque a cidade alaga toda vez que chove, você tem um monte de problema de trânsito, você tem transporte coletivo, você tem muita coisa, né? Eu acredito que a perspectiva de planejamento urbano, ela é ultrapassada, né? Eu, desde a época do plano diretor do Rogério Cruz, eu já vinha conclamando os colegas, né, das associações, dos coletivos, para a gente mudar até o nome para plano dirigido, numa perspectiva de planejamento urbano participativo, né? Talvez nos moldes do que seria aquele orçamento participativo aplicado ao plano diretor. Só que é muito difícil também para o pessoal de arquitetura e urbanismo eles abrir mão desse poder de intermediador. Então, de certa forma, eles acabam fazendo a tradução, né, desses jargões complexos que são criados para falar de cidade, e aí isso vai afastando as pessoas. Então, eu queria que o plano diretor fosse utilizado em linguagem simples, acessível, para que todos pudessem se sentir convidados a participar. Parece que o plano diretor é feito para imobiliária, né? É feito para poliglotas, né? Porque assim, você tem que falar um outro idioma que de fato eu comecei a tentar aprender e acredito que todos devem tentar, porque senão você fica excluído do debate.
E nesse sentido eu vejo dificuldade primeiro com os colegas, né, que fazem a pesquisa, a militância, porque de fato eles teriam que abrir mão um pouco desse certo academicismo. Mas acredito que a gente superada essa primeira fase, poderíamos pensar o plano diretor de uma maneira mais comunitária, incentivando as associações de moradores, porque são eles que de fato vivem a cidade no seu limite e que conhecem o drama, né, de cada área, de cada região. E eu acredito que se a gente conseguir fazer uma mobilização maior para trazer os reais problemas e as simples soluções, né, porque você ter soluções mais complicadas que os problemas, me parece que não criam mais problemas. E para a gente ter uma cidade bonita, uma cidade que preserva a cultura, a arte, né, professor? A gente precisa gostar dela, a gente precisa amar a cidade. Gostar dela. E aí que tá. E a cidade tem que responder às suas necessidades. E aí a gente mexe com o quê quando fala em necessidade? De que modo que a população com menos recursos, a população mais vulnerável, sofre mais. E aí, tanto nessa questão do esvaziamento do centro, mas também nos bairros, os bairros mais distantes. E a gente tem que falar da periferia da cidade também, onde a gente ainda encontra situações em que um trabalhador do bairro para o outro bairro lá, onde ele tem que trabalhar, ele gasta mais de 1 hora no percurso. Então o problema do transporte coletivo continua. Foi inaugurado agora o BRT, né? Sim. Nesse sentido sul-norte, norte-sul aí, Exato. Em que cobre uma área e extensão e é uma obra assim, importantíssima para a cidade, né? Ela resguarda a exclusividade do transporte coletivo, isso já é muito bom, já é um incentivo nesse aspecto, mas em muitos aspectos em que não pega esse sentido sul-norte, norte-sul, né? As pessoas continuam ainda com muita dificuldade. Então tem que falar da infraestrutura da cidade. Esse período chuvoso está mostrando aí quantos bairros aí, os bairros mais pobres, os mais perto dos fundos de vale, né? Quanto os bairros de maior poder aquisitivo estão sofrendo muito. A cidade está completamente impermeabilizada em algumas regiões. Então nós temos, Jordeva, eu costumo dizer, muitas Goiânias dentro da cidade de Goiânia. São realidades distintas. Cidades diferentes, cada bairro ou cada micro-região da cidade é um modo de vida diferente do outro. Então é necessário que nesse local que se crie uma centralidade com os equipamentos urbanos mínimos necessários. Se a gente for pensar, por exemplo, na área da saúde, do ponto de vista da gestão municipal, a saúde é o grande drama. As pessoas que precisam dos postos de saúde estão sofrendo muito. Encerrou-se a gestão aí com a falta de repasse do governo municipal, ou a falta de projeto do governo municipal para trazer verbas federais, até mesmo para o Hospital do Câncer. Então, aquilo que Goiânia era referência para outras cidades próximas e para outras regiões próximas, que era uma boa infraestrutura no atendimento à saúde pública, não está tendo mais, está acabando. Agora mesmo, essa semana, os servidores da maternidade Dona Iris estavam lá discutindo, paralisados e sofrendo sabe por quê? Porque não estão recebendo salário. É sério isso. E nós vimos aí a prefeitura nova assume e não procura esse pessoal para dialogar. Interessante, o SAMU aqui de Goiânia já foi referência nacional. Hoje está sucateado. Pois é. Hoje está faltando, tem pneu careca, ambulância que não funciona, tivemos greve, inclusive, desse pessoal. Negócio que realmente preocupa muito, que é uma sequência. Insumos hospitalares básicos, sim, faltando nos postos de saúde e no hospital, no Araújo Jorge. E com dinheiro, o que a gente não entende, né, professor, é que às vezes, eu queria até que o Fred comentasse isso, na saúde é aquela história, não falta dinheiro, porque tem os valores constitucionais são repassados. Mas deixou de vir verba federal para Goiânia agora. E aqueles serviços prestados são pagos pelo Ministério da Saúde. Agora eu pergunto, para onde foi o dinheiro? O secretário está até foragido. Está foragido, tem mais de 30 dias. Que na segunda prisão dele, né? A primeira foi preso, depois foi solto, o ex-secretário Wilson Polari, e agora está sumido. Né? Quer dizer, 10 milhões estão dizendo que foram desviados. Isso é o que está sendo investigado pela Polícia Civil, porque há outra investigação do Ministério Público, né? Quer dizer, como é que a gente fica pensando, né? E a cidade, né? Diante dessa situação? De fato, eu vejo que a saúde representa bem um descaso que tivemos com o coletivo Goiânia nesse período, né? Realmente é entristecedor porque
justamente quando a cidade ficou mais rica, né, o nível de arrecadação aumentou, o valor do aluguel aumentou, né, você vê que Goiânia se tornou uma espécie de capital emergente, que talvez ainda seja cafona, porque falta saber melhor gastar esse dinheiro, né, porque parece que gasta com espetos, né, aqueles espetos do íris lá nas praças e tal. Então, assim, me parece que a cidade tem recurso, tem pujança, né, tem uma dinamicidade interessante, né, de migrações, né, que agora já temos hordas de pessoas do Maranhão, do Pará, né, do Nordeste, acho que sempre teve. E a gente se tornou, de fato, uma capital regional expressiva. Né? Temos agora que olhar para dentro e ver qual que é o nosso lugar no Brasil e no mundo. Eu tenho defendido muito a questão do tombamento do centro histórico, né, que eu acho que pode ser um movimento para a gente poder se abraçar, né, se acolher e resgatar os nossos valores históricos. E, num segundo momento, projetar, né, a nossa tradição e a nossa modernidade, né, porque Goiânia tem esse laço entre a modernidade e a tradição. Professor, quando o senhor fala exatamente, o senhor fala, mas na periferia é uma situação, no centro é outra, quer dizer, o que deveria ser feito para a gente, não vou dizer unificar, porque cada região tem uma particularidade, mas que a gente pudesse pensar a Goiânia como um todo. Fortalecer as respectivas centralidades locais, né? Tem fluxos de pessoas, de comércio, de mercadorias, de dinheiro que circula na cidade inteira. Em alguma cidade ele é vinculado a uma atividade econômica diferente da outra área da cidade, de outro bairro. Então ali tem os serviços básicos essenciais tem que estar ali, né? Aquilo que significava antigamente os serviços bancários e agora entra numa outra esfera, né, da gestão dos negócios financeiros, né? Então, algumas expressões têm que estar ali. A noção de subprefeitura já tem que ser começada a pensar ou isso ou algo parecido para levar os serviços públicos para perto do cidadão. Então, fortalecer a vida nos bairros que socialmente é muito rica, é muito forte. Né? Então, colocar também suportes econômicos para essa dinâmica social, né? E algo que facilite a vida das pessoas em termos de escola, oferta de emprego, alternativas de diversão e entretenimento para as famílias. Então, pegar áreas públicas, né, e investir nisso aí e, ao mesmo tempo, cuidar da infraestrutura, porque não adianta nada você ter esse arsenal cultural, social disponível, se tivesse, né, mas quando vier a primeira chuva, tudo transbordar e varrer tudo. Então, corrigir esses problemas. Os desafios para a nova prefeitura que se inicia aí, do Sandro Mabel, são enormes. É de consertar muita coisa que está estragada. A gente passa em várias avenidas principais dos centros, as ilhas estão com o mato dessa altura, o capim dessa altura. Então, as ruas também, as calçadas esburacadas e um perigo. Então, quer dizer, a cidade está muito abandonada. Vamos voltar nesse assunto. É muito interessante a gente discutir sempre Goiânia, sobre todos os aspectos. Professor Pedro Célio, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Volte a outras oportunidade. Vezes. Fred Assis, urbanista, muito obrigado. Obrigado, Jordeval. Obrigado, professor, pela aula. Até mais. Uma aula, né, sobre Goiânia, isso é muito bom. Vamos falar agora sobre óculos vendidos sem receita médica, sem documentação. Alguns são comuns nas ruas, sobretudo aqui em Goiânia. E, é claro, esses produtos podem causar mal aos usuários. Por isso, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei sobre essa pauta. Acompanhe mais detalhes com a Mona Lisa Carneiro. Óculos de grau, lentes de contato, armações só poderão ser vendidos em Goiás em óticas devidamente licenciadas com alvará sanitário e responsável técnico. De acordo com o autor da lei, deputado Bruno Peixoto, ao exigir que os estabelecimentos possuam alvará sanitário com validade de 1 ano, o consumidor final terá maior garantia de que as empresas estão em conformidade com as normas de higiene e segurança, o que diminui os prejuízos que a venda ilícita de produtos ópticos podem causar à saúde ocular. O médico oftalmologista Dr. Leandro Moreira explicou sobre os riscos do uso de produtos com baixa qualidade. Os principais sintomas que acontecem são dores de cabeça, dores na nuca, distúrbios visuais como o embaçamento,
dores oculares. Então, tem uma série de sintomas que podem acontecer quando você tem a prescrição de um óculos incorreto. Ainda de acordo com os artigos 1º e 2º da Lei Estadual de número 23.156, de 18 de dezembro de 2024, os laboratórios óticos, indústrias, fabricantes não poderão vender seus produtos para o consumidor final. E segundo o artigo 5º, quem descumprir a lei poderá ser multado e ainda ter seus produtos apreendidos. A partir da implementação da lei, que entrará em vigor no dia 17 de abril de 2025, todas as óticas serão obrigadas a ter um responsável técnico. Quando o paciente ou o cliente sai com esse óculos, vai começar o trabalho da ótica e vai certificar o trabalho do prescritor, do médico ou do optometrista. Então, nesse caso, qualquer paciente que tenha qualquer problema de dificuldade de enxergar, dor de cabeça, náusea, sensação de tontura, não está enxergando bem, ele deve voltar à empresa, porque esses produtos, eles são todos garantidos e a empresa tem obrigação de dar essa assistência. O presidente do Sindicato das Óticas ainda falou dos benefícios da lei e que todos terão a oportunidade para se adequar. Essa lei vai privilegiar com que a empresa apenas especializada, com as devidas autorizações legais, com um responsável técnico dentro da empresa para garantir essa saúde e essa segurança ao consumidor, elas possam operar. E isso vai tirar muitas irregularidades, muitas empresas que não poderiam estar ofertando esse tipo de produto e serviço e, infelizmente, o fazem hoje. Para o técnico em ótica, William, a lei traz avanços para o setor. O caminho é esse, legalizar. Se todo mundo trabalhar legalizado, todo mundo tem, o sol brilha para todos, né? Todo mundo vai ficar feliz. Nerlene também está satisfeita com as novas adequações. Não é só questão de preço, é questão de até que ponto isso vai ser correto, para a minha visão. Ao falar de futebol agora, terminou mais uma rodada do Campeonato Goiano e, gente, parece que a zebra está solta, né? Hugo Duarte, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Jordevar. Bom dia a você que está sempre na audiência. A zebra não está solta. Não? É aquilo que eu falo, Jordevar. O Campeonato Goiano só começa após a 5ª rodada. O Goiás mais uma vez empatou, o Goiânia perdeu, o Atlético venceu, enfim, o Vila empatou, tudo normal. A 5ª rodada, Goiás, Vila e Atlético vão deslanchar no Campeonato Goiano. Eu vou falar o resultado dessa segunda rodada, depois a gente vai falar jogo por jogo aqui. O Goiás empatou com o Kraken 0-0 em casa, o Goiás não ganhou de ninguém até agora. O Inhumas venceu as duas, ganhou 2-1 contra o Goiatuba jogando em casa. A Aparecidense venceu o Abecate por 1-0. Goiânia perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense e a Jataiense ganhou de 3-0 do Goianésia. Anápolis e Vila Nova, lá em Anápolis, 0-0. Vamos começar com o Vila Nova? Qual imagem você tem? Pode colocar aí, Kennedy, a gente vai comentando aqui o que você colocar aí, porque a gente precisa falar desses jogos aqui, viu? Porque os resultados, meu Deus, não tá ajudando os times grandes, né? Vamos dizer assim. E também não... É igual você falou, né? Depois da 5ª rodada, a gente vai ver o que acontece. Esse é o Vila Nova, né? É, Vila Nova, lá em Anápolis. 0-0? 0-0. Então o Vila Nova ganhou uma e empatou essa aí de 0-0. O que você achou desse jogo aí? Não, o jogo é equilibrado, o goleiro do Vila fez boas defesas, um jogo muito equilibrado. O Anápolis é um time que, como eu disse, é sensação do campeonato, é um time que subiu da Série D para a Série C, mas é aquilo, Jorge, as equipes do interior estão mais preparadas fisicamente do que as equipes grandes, vamos chamar assim, do Goiás, Vila. Então, eu considero normal os resultados até agora. Pode escrever o que eu te falei, da 5ª rodada para frente é que Goiás, Vila Nova, Atlético vão dar o show e um espetáculo aí este ano de 2025. O que a gente está percebendo aí nesse jogo do Vila Nova, teve muitos ataques, né? Não, as duas equipes, tiveram chance. Conclusão, né? As duas equipes procuraram o gol, tiveram chance, mas teve o goleiro do Vila fez boas defesas,
Enfim, jogo equilibrado. Quando você empata um resultado, é porque teve equilíbrio na partida, certo? Sim, sim. E esse jogo aí foi, o Anápolis teve chance, o Vila, mas o resultado justo. Pelo que as duas equipes apresentaram, o empate foi justo. Você não acha que o Vila atacou mais, não? Atacou, mas tinha alguém defendendo lá, né? O goleirão fez a diferença, hein? Então, atacou, a equipe do Anápolis boa, defendendo bem, o goleiro do Anápolis também fez um bom trabalho. E o House, goleiro do Vila também, pegando o ritmo, ajudou esse empate para o Vila. Tá. Vamos então para o próximo jogo. Pode colocar, Kennedy, o próximo aí para a gente discutir aqui e comentar. E esse aí? Aí o Atlético e Goiânia. O Goiânia pegou uma pedreira. O primeiro jogo do Goiânia foi uma camisa diferente. Contra o Abecate, perdeu para o Abecate, perdeu para o Atlético e agora corre o risco de perder para o Goiás na Serrinha na quarta-feira. Muito ruim. Se o Goiânia tiver 3 derrotas consecutivas, pode atrapalhar os planos este ano. Agora o Atlético era o favorito e fez jus, apesar de que não está Ganhou tão bem. de 2-0, né? Um gol de pênalti. E esse gol. Belo gol, hein? O oportunista. Tudo no primeiro tempo? Tudo no primeiro tempo. Um gol de oportunista, mas um jogo também onde o Atlético ainda não está jogando e o futebol que vai jogar. Então, resultado normal. Daquele time do Atlético que foi rebaixado, tem muito jogador? Tô vendo o Shailon. Não, tem o Shailon, tem o Ronaldo, goleiro, tem o Romão, tem. A espinha dorsal do Atlético permaneceu. Muitos jogadores ficaram. Mas não foi porque foi rebaixado que o Atlético perdeu a qualidade. É o que eu digo, Jordeval, o time do Atlético é favorito, juntamente com Goiás, com Vila Nova, mesmo Goiás não ter vencido as 2 primeiras partidas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o melhor do Goiás. Não teve gol, né? Ficou 0-0. Goiás e Craque jogando lá na Serrinha. Isso. Né? Tá aí, então. Alguns lances também, né? A oportunidade aí, ó, do Goiás. Quase, hein? Esse é o Marcão, né? O Marcão, de novo. Raiz, né? Olha lá, vamos ver o ataque do Craque, né? O que você achou desse jogo? É aquilo que eu falo, o jogo teve oportunidade, tanto para o Craque, tanto para o Goiás. Jogo equilibrado, jogo que o Goiás era favorito, mas o Goiás, como o Vila e o Atlético, vão encontrar dificuldade nessas primeiras rodadas pelo fato de estar atrasado na preparação física. E esse gol aí, hein? Faz parte, isso aí é o que sabe o que é isso? Isso, de bico. Sabe o que é isso? Que isso? Falta de ritmo, falta de ritmo. confiança, precisa mais tempo. Por isso que eu costumo dizer, Jordeval, as primeiras rodadas do Campeonato Goiano, as equipes estão preparando ainda. As equipes grandes, né? Sim, sim. Mas isso não vai fazer falta para o Goiás, não? Não, porque classifica 8 equipes na primeira fase, certo? Então o Goiás... com certeza, Goiás, Vila e Atlético estarão entre os 8. Aí, depois é que vem, né, a fase principal e aí as equipes estão bem. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ver a classificação agora, vamos colocar... Pode deixar as imagens rodando, né? E a gente vai falando da classificação, porque daqui a pouco nós vamos falar a próxima rodada. A próxima rodada. Tá bom? Quem está em primeiro? Em Umas. Em Umas está em primeiro com 6 pontos, 2 vitórias. Em segundo, Jataiense. Em terceiro, Atlético Goianiense. Em quarto, Vila Nova. Em quinto, Goiatuba. Em sexto, Aparecidense. Em sétimo, Abecate. Em oitavo, Anápolis. Em nono, o Craque. Em décimo, o Goiás. 2 pontos. 11º, o Goiânia. 12º, o Goianésia. Quem não ganhou de ninguém até agora, quem não fez nenhum ponto, Goiânia e Goianésia, tem 0 ponto. 2 derrotas. O Goiás e o Craque e o Anápolis também não ganharam de ninguém. 2 pontos. 2 pontos, não é isso? O Abecate tem aí uma vitória, né? A partir do Abecate, todo mundo ganhou pelo menos uma. O Abecate é a vitória do Goiânia. 2 só o Umas. Em Umas. O Umas é líder com 6 pontos, depois vem 4 equipes com 4 pontos, né, em segundo lugar, e 3 pontos, 2 pontos e 1 ponto e 0 ponto, que é o caso do Goiânia e do Goianésia. Aliás, o treinador do Goianésia já caiu, né, saiu, foi demitido. Já? Já, 2 derrotas, o Goianésia já está à procura do novo treinador. É futebol, né? 2 derrotas. O Goiânia também 2 derrotas, se perder para o Goiás... Você falou aqui, olhando aqui então, o Goiânia já tem 2 derrotas. 2 derrotas. E joga contra o Goiás quarta-feira. Pois é. Na Serrinha. E se apanhar, tomar uma ataca, 3 derrotas complica para o Goiânia. Complica, né? Complica, porque aí vão faltar apenas 8 rodadas. E você sabe de uma coisa, o Umas, que está em primeiro lugar, não perdeu para ninguém, ganhou 2, pode ganhar a terceira, porque vai jogar em casa contra o Abecate. Pode ganhar. Então vamos para a tabela aqui. Vamos para a tabela. Quarta-feira, 7h30 da noite, Aparecidense joga contra a Jataiense em casa.
Em Umas pega o Abecate, também às 7h30 da noite. O Craque recebe o Atlético Goianiense às 7h30. Goiás joga contra o Goiânia também às 7h30. E o Goiatuba em Anápolis, 8 horas da noite na quarta-feira. Na quinta tem Vila Nova e Goianésia às 7h30 da noite. O Vila tem que bater o Goianésia, que é lanterna. Um detalhe, Jorge, esses jogos que você acabou de dizer, essas equipes aí, por exemplo, o Umas que está liderando, neste começo ele está fazendo o papel certinho. Por quê? Porque quando as equipes embalarem, ele não vai ter problema de ser rebaixado, não vai ser problema para ser rebaixado, entendeu? Então, obviamente, isso aqui pode acontecer do Yuma ser campeão, pode, porém eu não acredito. Mas ele está fazendo o papel que as equipes do interior deveriam fazer. Eu lembro uma vez que o Jaraguá fez isso. Nessas primeiras rodadas. Depois, lá na frente. Só taca, tunda, couro. E é isso que vai acontecer. Nós estamos vamos começar a terceira rodada na quarta-feira. Vamos lá. Aparecidense e Jataiense. A Jataiense veio de vitória e empate, mas a Aparecidense é favorita para ganhar o jogo. Umas e Abecate. O Umas é favorito. Sim. Agora, pode perder também. Craque e Atlético. Atlético é favorito. Mesmo jogando lá em Mesmo Catalão? Mesmo jogando lá, o Atlético é favorito. Agora, o Craque se ganhar também, tá tudo normal. Mas Porque o Craque empatou com o Goiás. E empatou com o Anápolis em casa. Não venceu, rodada. Mas teve 2 empates, né? Não ganhou e não perdeu. Rapaz, e o Goiás e o Goiânia? Goiás é favorito. Infelizmente, o Goiás é favorito. O Goiânia ganhou o ano passado. O ano passado foi o ano passado. Esse ano, as equipes estão equilibradas, mas o Goiânia vem de 2 derrotas. O Goiás vem de 2 empates. O Goiás é favorito jogando em casa. Os dois estão mal, né? Estão mal. Goiatuba e Anápolis. Pois é, o Goiatuba tem que vencer. Venceu o Goiás na estreia, perdeu agora para o Umas e joga contra o Anápolis, que não perdeu também. Vem de 2 empates. Goiatuba favorito. Vila Nova e Goianésia. 2 derrotas do Goianésia. O Vila vem de 1 vitória e 1 empate. O Tigrão, para mim, bate o Goianésia. Rapaz, nós podemos ter 2 times com 3 derrotas, hein? Que é o Goiânia e o Goianésia. Tudo indica que sim, mas futebol... Quem mandou embora o técnico foi o Goianésia? Goianésia, já o treinador já saiu, já não Será é que mais... com um técnico novo... É o Facina, né? O treinador do Goianésia é o Facina, foi demitido. Agora vão já à procura de outro treinador, ainda não tem o nome, mas se não tiver, pelo menos quarta-feira, um treinador da casa, né, interino, dirige o jogo contra o Vila. Agora, nessa rodada, nós tivemos 3, 4, 6, 9 gols. Melhorou um pouquinho. Melhorou. O Atlético ajudou, né? O Atlético ajudou, né? Com 2-0 também para melhorar. Mas ainda vai melhorar muito. Por isso que no começo, Jorevá, os jogadores estão travados, a musculatura ainda não está solta. Precisa, nos jogos que faz, você sabe disso, você foi um atleta, precisa liberar, precisa pegar ritmo. Então eu tenho a tranquilidade. Para mim, o Campeonato Goiano começa só da 5ª rodada. Isso aí é só um aperitivo, é um couvert para o prato principal. Quem que a TV Assembleia, já definiu o jogo que a TV Assembleia vai cobrir? Não, ainda não. Ele transmitiu agora o jogo clássico, né? Goiás e Goiânia e Atlético. Goiânia e Atlético. Teoricamente, a TV Brasil Central transmite o clássico na quarta-feira, Goiás e Goiânia, e a TV Assembleia deve transmitir um jogo do Vila ou do Atlético, ainda não está definido. Tá certo. Hugo, eu quero te agradecer muito pela participação aqui, pela colaboração gentil que você tem. E sempre... Não me agradece, não, me convida sempre, que é um prazer estar aqui com você. Você é patrimônio aqui, você sabe, né? Eu tenho um prazer imenso trabalhar com você. Você, para mim, é um dos grandes jornalistas do Brasil, não é só do estado de Goiás. Obrigado. É uma honra, um prazer estar sempre aqui. E lembrando que às 11 horas nós temos o Alegre Esporte, com Túlio Isaac, com Hugo Duarte, com Renato Sobrinho. E espero logo, logo que você nos dê a sua presença no programa também. Maravilha. Muito obrigado a você, parabéns pelo comentário. E com isso a gente encerra mais um Agora Goiás aqui na TV Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã às 9 a gente volta ao vivo. Fiquem todos com Deus e uma boa semana para você.